Gente, essa semana a Polícia Federal prendeu, né, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é uma pessoa que eu conheço, inclusive, me parece muito idônea. O presidente falou que colocava a cara no fogo por ele, agora falou que coloca a mão, depois ele foi solto. Então tá um imbróglio jurídico essa semana, né? Essas foram as cenas quando... Eu já conheço ele como o pastor Milton, tá? O pastor Milton foi levado pela PF e aí já começaram a detonar ele, acusar. E existe sempre o benefício da dúvida, gente. Quando uma pessoa é levada para uma investigação, ela ainda não é culpada, né? Vocês que são advogados, por favor, isso aí até consideraram coercitiva, enfim, não tinham provas suficientes. A pessoa precisa primeiro ser investigada para depois ser condenada, né? Aí já estavam falando que ia atrapalhar a candidatura do presidente Bolsonaro, que abrir uma CPI do MEC. O que você achou sobre isso tudo, Cristiano? Olha, esse é um caso que também, igualmente, me entristeceu bastante. A gente vê, mais uma vez, medidas lavajatistas acontecendo no país. Medidas midiáticas que têm um interesse, claro, de influenciar no debate político, no debate dos meios de comunicação. O Código de Processo Penal, ele é muito claro. A prisão preventiva, artigo 312 do Código de Processo Penal, o professor Capê está aqui do meu lado, vai falar com mais sabedoria ainda sobre o tema, mas o Código de Processo Penal, ele estabelece requisitos para a prisão preventiva. E no caso, eu tomei o cuidado de ler todas as reportagens que eu vi para tentar entender se teria algum elemento que justificasse a prisão preventiva. Ora, os fatos são fatos passados, o ministro já não é mais ministro, é um senhor que tem endereço, tem uma vida totalmente regrada, não é ninguém que esteja em vias de fugir do país. Não tem lógica a ocorrência desse tipo de prisão. Infelizmente, nós tivemos mais um ato de prisão lavajatista. Eu já estava imaginando que esse passado negro já estava se afastando da nossa realidade, mas mais uma vez nós tivemos isso acontecendo em nosso país e mais uma vez isso influenciando no debate eleitoral, o que é muito ruim. Vamos lá. Não, Cristiano, sim. As coisas não são tão preto e branco aqui, vai. Você é advogado, eu sou advogado. Eu, infelizmente, não sou. Político profissional. Ele é advogado Promotor também. de justiça. Procurador de justiça. Político de carreira. Vamos lá. 35 anos de carreira no Ministério Maravilhoso. Público, por favor. Vamos respeitar as pessoas nessa mesa. Não, eu respeito demais todos. O maior marqueteiro da Jovem Pan. Aqui, gente do céu, mas esses dois... Não, são demais, né? Vocês têm que casar, meu. É o casal 20 da Jovem Pan. O casal 20 da Jovem Pan. Eles não debatem, eles agridem. Não, que agora vai se vitimizar. Você é casado, Marco? Não. Eu só ia fazer aqui uma ponderação. O Cristiano, ele colocou meio que numa perspectiva de branco e preto a questão da Lava Jato. Eu acho que a operação, sim, houve excessos, é possível discutir, debater no plano acadêmico quais foram os excessos cometidos por algumas investigações específicas, sem prejuízo do que foi a operação como um todo, né? Houve excesso e sempre tem excesso. E nós, como liberais, pelo menos, aliás, eu e a Pietra... Carla Mezzo. Como mas assim? Tá bom. Tá me julgando? Não tô julgando. A Carla é liberal também, então tá. Os liberais, eles são garantistas, por premissa básica, né? Ninguém gosta de ter o Estado se intrometendo na sua vida e tolhendo suas liberdades individuais a qualquer pretexto. O que aconteceu agora com Milton é emblemático e é muito perigoso, né, para os dias que virão, porque... já estão tentando cavar aqui um factoide de que o Bolsonaro ligou para ele e o avisou que poderia haver uma busca e apreensão. O diabo mora nos detalhes. O avisou. A mídia está usando a palavra avisou. Na verdade, se eu falasse com a Carla é minha ministra. Carla, você é minha ministra. Tá, ok. Eu sou o Bolsonaro e o Cristiano é sua filha, tá? Eu tô falando com você, falou, eu acho que vai ter busca e apreensão, o pessoal tá te investigando, toma cuidado, fica esperto. Aí você fala com o Cristiano, que é sua filha. Eu falei com ele acha que vai ter investigação, vai ter busca e apreensão, pô, que triste. Você tá desabafando, você tá conversando, você tá expondo uma situação. Cristiano, se eles usarem esse áudio que o Marco tá citando, pode isso ou não pode? É ilegal? O áudio já tá nos meios de comunicação. Isso pode ser usado? Pode ser usado. Agora, o que acontece? Eles estão usando isso para iniciar uma investigação no Supremo Tribunal Federal, que já é um órgão altamente politizado. Eu não confio
na maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não sei o Cristiano e não sei o Capês. Eu confio. Mas porque você tá... Não tenho dúvida que eu confio. Marco, deixa eu só fazer uma observação. Claramente. O Marco, há 20 minutos aqui, ele tratou sobre o caso lá de registro, né, do procurador, da procuradora. Ele veio, olha, ninguém pode dizer nada porque ninguém sabe o que aconteceu, não viu o processo, não viu tal. Agora ele vem dizer que ele imagina que a conversa do presidente com o ex-ministro, com o filho, com tudo mais, já criou um enredo em torno disso. Esse é o áudio. O fato o fato, Marco, deixa eu só fazer uma observação muito clara. O fato é que esse tipo de prática é uma prática deletéria, independente de quem seja o governo de ocasião. Esse tipo de prática lavajatista, nossa, e não você já é tá lavajato que tem interferência na Polícia Federal. Esse tipo de prática lavajatista, de forma alguma. Esse tipo de prática lavajatista, e eu falo lavajatista porque é uma prática que não ficou restrita a uma operação, mas é uma prática que se espraiou para uma série de outras situações no Brasil. E que nesse caso, novamente, ela vem a trazer para a mídia, a trazer para a discussão política um elemento artificial. Não existia motivo para a prisão preventiva. E a decisão do desembargador do TRF de Primeira Região foi uma decisão juridicamente corretíssima. Peraí, Cristiano, bola no chão. A gente está falando a mesma coisa. O que eu estou falando para você é o seguinte: o juiz de primeira instância, o mesmo que determinou a prisão preventiva, agora remeteu ao Supremo Tribunal Federal essa gravação da Polícia Federal, sugerindo que existe interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal e que deve ser apurada e investigada. Eu tô vendo exatamente o que você falou agora, de abuso de poder e abuso de autoridade por parte do juiz de primeira instância. Exato. É isso que eu tô falando. Tal como aconteceu, e você vai concordar comigo, você concordou naquele episódio exato. E você vai concordar comigo que isso aconteceu naquele episódio que o Moro grampeou a conversa da Dilma com o Lula. Da mesma forma que isso não pode acontecer. Tá certíssimo, Marco. Concordamos com isso. E você? Eu acho que se a gente começar a confundir discurso político com questão jurídica, fica um pouco difícil. É só o que você faz. O Marco já estava... Como é só o que eu faço? Pelo amor de Deus. Eu vou falar para você agora... Eu vou ficar quieta, vai. Não, ouve um pouquinho para você aprender. Tá bom, obrigado. Então é o seguinte, primeira coisa que eu queria colocar... Primeiro, não é empáfia. Eu achei estranho o Marco trazer direito de família aqui para discussão. Se fosse seu filho, pai, sobrinho, não entendi nada que ele estava falando. Porque a filha... Estava falando de direito de família primeiro. Segundo lugar, ele trouxe... Você não está a par da notícia. Segundo lugar, ele trouxe questão política. O que o Cristiano está dizendo é que ficou uma herança na Lava Jato da confusão de quem investiga, com quem acusa e quem julga. Isso é muito ruim para o processo penal no modelo acusatório como nós temos. E, em segundo lugar, a herança de que se investigam pessoas e não fatos, que foi uma prática que ocorreu também e que é condenável. Neste caso específico, a decretação da prisão preventiva, com todo respeito, é completamente ilegal, completamente abusiva. Concordo. E a imprensa tem parte de culpa nisso quando começam a criar heróis e justiceiros dentro do poder judiciário. É o juiz que enfrenta os poderosos. Isso mexe, sem dúvida nenhuma, com a imparcialidade e a inércia jurisdicional. Não, e eu vou dar uma sequência. E eu vou justificar, Carla, e eu vou justificar agora por que eu considero a prisão completamente ilegal. O artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal diz que as medidas de prisão de natureza cautelar somente serão decretadas quando não couber nenhuma outra medida restritiva menos agressiva. O ministro Gilmar Mendes vinha falando isso há muito tempo e sendo criticado, e dizia com absoluta razão. Neste caso, o artigo 319, inciso 6, diz: se você puder prevenir a prática do desvio na administração pública mediante o afastamento do exercício da função pública, não cabe a prisão preventiva. E o artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, diz que somente será decretada a prisão preventiva se houver
contemporaneidade dos fatos. Tudo bem. A prisão é completamente contrária ao Código de Processo Penal. Todo mundo concorda. Está de parabéns do desembargador Ney Belo pela sua decisão. Acho que já está fechado. Não, vocês concordam? Ele quer mas treta. hoje nós concordamos com os três assuntos. Vocês estão gritando com objetos inanimados. Ninguém discorda disso. Primeiro, Cristiano, eu estou gritando, acho que eles nunca viram. Acho que nunca me viram na tribuna do júri. Exatamente. Estou empolgado, não estou gritando. É um tema que mexe com a... Tudo bem, são 3 advogados aqui falando sobre um assunto e é importante a gente saber das questões jurídicas que envolvem essa... E uma futura advogada também. Se Deus quiser. Esse absurdo que fizeram, mas a gente se esquece também da importância, do impacto, na verdade, cultural e doutrinário que isso tem, isso se dá através das mídias, né? Então a caterva progressista faz questão de enaltecer esse ocorrido, né? A prisão desse... Perdão, o nome dele é... Milton Ribeiro. Enaltecer. E aí, a partir do momento que ele for inocentado, que for provada a inocência dele, com certeza ninguém vai ver em lugar nenhum essa notícia. Então vai ficar por aí, você vai dar um Google daqui a um tempo no nome do cara e vai ficar só falando, já manchou a imagem dele. E a gente sabe que isso também tem um claro intuito de manchar a reputação do governo Bolsonaro e a gente sabe onde eles querem chegar. Tem uma coisa que é importante que eu debato com o esquerdista todos os dias. Ninguém aqui é contra investigação. Todo mundo aqui é a favor de investigação. Apure-se, investigue-se. A Polícia Federal está aí para isso. Agora, no GC está falando lá, a criação da CPI do MEC é necessária? Óbvio que não. Óbvio também que não. acho. Não. Randolph Rodrigues coletando assinatura para fazer o mesmo espetáculo bizarro seja estendida a que a CPI da Covid-19. A época do PT. Vamos começar lá atrás. Eu vou dizer o seguinte, eu vou discordar de você. É palanque eleitoral. Não, a CPI... Ela é necessária, mas ela é oportunista. Não agora. Ela é oportunista, porque é feita às vésperas de uma eleição. Ué, não quer fazer a CPI da Petrobras. Posso falar? Mas quer fazer do MEC. Você, como deputado capense, serve muito bem a agenda da esquerda. Porque você está fazendo exatamente o que o Randolph Rodrigues quer fazer. Ele vai criar um palanque eleitoral para meia dúzia de gato pingado lá no Senado para fazer a candidatura à reeleição. Aqui, porque é o único lugar em que eu sou chamado de esquerdista. Então eu fico muito feliz. Muito obrigado. Quem está me assistindo aqui está até falando, nossa, o Capês é esquerdista. Você é esquerdista. Acabei de ser esquerdista. Agora aqui nessa mesa, com Marco Antônio Costa e Pietra Bertolazzi, qualquer um vira esquerda. Qualquer um vira esquerda. É só não ficar do lado da extrema-direita. Você já virou esquerda. Extrema-direita, o cara falou extrema-direita, presuma esquerdismo, tá? Então, quem não é extrema-direita é de esquerda pra eles, né? Existe direita e esquerda, isso não existe. Ou progressista, que eles adoram falar também. Eu só chamei ele de esquerda, ele me chamou de extrema-direita. A direita já é uma esquerdista pra mim. Não, mas você tá mais próximo... Você também não, né? O Marco tá mais próximo da extrema-direita. Não, ele tá mais próximo da extrema-direita que da esquerda.